Amém. Graças a Deus. Esse louvor é muito gostoso. Faz anos que eu escuto ele. Tem alguns bons séculos, né? Mas como é bom lembrar esses cânticos que tem uma declaração de amor para o nosso Deus, né? Quando a gente canta, a gente extravasa todo aquele amor, tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós. Nós estamos começando uma nova série esse mês, que pode ser que a gente consiga concluir essa série num contexto, num mesmo contexto, ou não. Nós temos 2 pastores que virão dar continuidade nos 2 próximos sermões. Eles pediram para que eu informasse ele qual que era o contexto que nós estávamos pregando. E eu dei essa liberdade para eles prepararem alguma coisa dentro do contexto ou aquilo que Deus falar ao coração deles. Então, nós vamos começar um tema, pode ser que eles deem continuidade nesse tema, mas com certeza, uma coisa é verdade, eles vão estar dentro do contexto dessa série que é o amor de Deus que cuida de nós, o amor que cuida. E isso é importante a gente pensar dentro da vida da igreja. Porque uma das coisas importantes da vida do cristão é cuidar do outro. Muitas vezes a gente é levado a buscar a Deus no sentido apenas vertical da cruz, em seu relacionamento próprio com Deus, e acaba muitas vezes deixando em segundo plano a haste horizontal, que é do amor ao próximo. Então é importante a gente resgatar na caminhada da igreja, né, esse sentido, está sempre lembrando que o amor que Deus colocou no nosso coração também é um amor que cuida do outro. A gente cuida da nossa própria vida espiritual, mas a gente também tem que cuidar do outro. E cuidar do outro vai muito além do apenas um ligar e tudo bem, mas é o se importar com o outro, se colocar à disposição do outro. Nesse sentido, nós vamos caminhar olhando para essa dimensão do amor de cuidado. E nada melhor do que olhar esse amor do Pai que cuida de nós. Por isso que nós vamos tratar do Sermão do Monte. Mateus 6, capítulo 6, 25 a 34, é o texto que nós vamos ler. O grande importância desse texto, eu ouvi uma frase uma vez, e eu vou repetir várias vezes porque eu achei importante. Jesus mostra o céu tocando a terra no Sermão do Monte. Né? Deus tocando a terra no Sermão do Monte, que significa que a nossa vida espiritual não está lá. A nossa vida espiritual, a nossa vida, ela está lá, aqui, toda hora, em qualquer lugar. Ela se mistura com a nossa vida cotidiana. A gente não vive uma espiritualidade dentro da igreja ou no quarto secreto. A gente vive a nossa fé e a nossa espiritualidade andando na rua, cuidando de boi, pegando ônibus, trabalhando, cuidando dos doentes e assim por diante. Em todos os lugares a gente vive a nossa fé. E Jesus vem nesse texto, não nesse texto, mas nesses capítulos do Sermão do Monte, ele vem mostrar para aquele povo que vivia em Roma, ou melhor, que vivia sob o domínio de Roma, Jesus veio mostrar para eles que a vida cotidiana, aquela que a gente vive todos os dias, né, quase que passa despercebida, ela tem muito da presença de Deus. E quando Ele vem até nós, Ele muda a nossa vida e a gente passa a viver e enxergar a vida de forma diferente. Não é que o João, por exemplo, vai deixar de frequentar e brincar e estar na rua, na escola dele, no bairro dele. Ele vai continuar lá, só que ele vai começar a ver uma vida de forma diferente. Assim como o Isaías, como a Grace, como o Alan, como a Madá, como cada um de nós, quando é transformado pelo Evangelho, no lugar onde a gente vive, a gente começa a perceber e viver o mundo de forma diferente. Então,
a gente vai ver como Deus cuida de nós no nosso dia a dia. Que isso é algo que muitas vezes a gente acaba deixando passar e não percebe Deus cuidando em cada detalhe. Por isso eu convido a igreja a abrir Mateus 6, verso 25 a 34. Um texto muito conhecido. Ele faz parte do Sermão do Monte, aonde Jesus vem falando, entre outras coisas, ensino a respeito de esmola, ensino a respeito de oração, a respeito do jejum, os tesouros no céu, a luz do corpo, os dois senhores. E ele termina esse capítulo 6 falando a respeito das preocupações. Isso é o que vem falar ao nosso coração hoje. Eu convido a igreja a ficar de pé em respeito à palavra de Deus. É o nosso próprio Senhor falando a nós através da sua palavra. O Senhor Jesus diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de você, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. A igreja pode se assentar? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, Jesus é muito claro, Pai, nessa exposição que ele fez aos discípulos e às pessoas naquele tempo, naquele lugar. Mas eu peço a Ti, Pai, que o Senhor testifique essa palavra em nossos corações. Que essa palavra, Senhor, deixe de ser história, Senhor, e passe a se transformar em vida na vida de cada um de nós. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que eu peço a Ti. Amém. Vamos fazer um contexto rápido para a gente poder entender. O Sermão do Monte foi dito por Jesus lá naquele momento histórico aonde Roma prometia a paz a todos aqueles que tinham sido colonizados ou conquistados por Roma, pelo Império Romano. Então imagina, trazendo para o contexto atual, a maior nação hoje bélica, acredito eu, no mundo, Estados Unidos, por exemplo, ele vem, toma conta de uma cidade, de um país, de uma região, e ele fala para aquela região, olha, fiquem tranquilos, porque a partir do meu domínio sobre a vida de vocês, vocês vão ter paz daqui para frente. Ninguém vai invadir o seu território, não haverá guerra. Então era esse contexto que ele estava vivendo, e isso era chamada a Pax Romana, a paz romana. Porém, existe um detalhe muito importante nessa compreensão. Quando Roma tomou conta de Jerusalém e expandiu todo o seu
território, a sua expansão foi de colonização. Não foi de Estado-nação amiga, mas foi de conquista dessas regiões. Então, o povo que vivia nessas regiões, eles sofriam muito a respeito da sua vida cotidiana. Eles eram transformados em escravos, eles não tinham condição financeira, não tinham saúde, não tinham acesso à escola, não tinham WhatsApp, não tinham internet, não tinham nada. Eles viviam à margem da sociedade. Por quê? Porque o Império Romano só considerava como cidadão ou como gente aqueles que eram romanos. Os judeus não eram romanos, por isso eles eram desprezados. As religiões ou as outras nações não romanas que foram conquistadas também eram colocados à margem da sociedade. E Jesus, nessa sua caminhada, nessa sua obra na terra, ele vem até a esse povo que ouvia Jesus pregando e falando de liberdade, de vida nova, de novas coisas. Eles vinham ouvir o Mestre, porque Jesus fazia milagres. E quando eles olhavam curas, quando eles olhavam transformações de vida, eles falaram: eu quero isso para a minha vida. Então eles caminhavam ao lado de Jesus. E Jesus sobe num monte e fala: olha, vocês querem conhecer o reino de Deus? Ou o reino do céu? O que você precisa fazer é uma transformação da sua mente. Não mais viver como esse povo vive, como o povo romano vive, mas passar a viver de uma forma diferente. E aqui nesse sentido, ele começa a trazer e a enxergar e a mostrar para aquelas pessoas que viviam também ansiosas e preocupadas como nós vivemos hoje, com as suas questões diárias, e dizendo para eles: olha, não confiem naquilo que vocês têm no seu cotidiano, mas confiem no reino de Deus, que se chega através do Messias, o Redentor. Então, a gente já consegue fazer um paralelo e trazer para hoje. Eles se preocupavam com o que eles iam comer e com o que eles iam vestir. Porque eles trabalhavam, moravam em cidades onde a comida era muito difícil. Por conta da região onde estava instalado, lá na região do Oriente Médio, que tem muito deserto, como também por conta da opressão daquela nação que estava sobre eles. Então eles tinham dificuldades e ficavam ansiosos, assim: como que eu vou me vestir? Eu não tenho sapato para o meu filho ir na escola. Como que eu vou fazer? Eles não tinham o arroz e o feijão para colocar no prato. Eles iam trabalhar e não recebiam o seu dinheiro. Os trabalhadores hoje recebem, né? A maioria recebem os valores pelo seu trabalho. Naquela época eles acabavam sendo escravizados por conta de não receberem, não tinham condição. Então, aquelas preocupações que eles tinham traziam uma ansiedade para aquele povo. E nada mais conexo conosco hoje as situações que a gente vive. Muitas vezes a gente não tem, né, o que comer, o que vestir. Muitas vezes a gente não tem aquilo que para nós consideramos básico na nossa caminhada. Comer, vestir, trabalhar, sustentar a família e assim por diante. Por isso, esse texto tem muito a ver com a nossa caminhada do dia a dia. E aí começa a primeira mensagem importante que eu quero destacar para vocês aqui. Jesus faz uma pergunta, ele expõe uma questão muito importante para eles e que para nós também é importante. Quem de vocês, por mais que possa andar ansioso e preocupado, pode acrescentar 1 milímetro de tempo, de espaço, de condição nas suas próprias vidas? Eu digo, amada igreja, a ansiedade é fruto de uma visão reduzida da vida. E isso a gente vai olhar dentro desse texto que o próprio Senhor Jesus traz aqui no seguinte detalhe: não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que vestimos?
pergunta simples e profunda e que passa no dia a dia por um ouvido, sai pelo outro, e a gente, quando para pensar, será que a minha vida, né, Isaías, não é muito mais do que esse tempo que nós estamos vivendo? Será que a nossa vida não é muito maior do que apenas a questão de comer, vestir e trabalhar? Se nossa vida se resume ao que é material, ao que é perceptível, ao que é que se toca, dinheiros, status e segurança, então vivemos ansiosos, porque nossos olhos não enxergam além daquilo que está posto diante de nós. Porque se eu tenho trabalho, eu estou em paz. Se eu tenho segurança, eu estou em paz. Se eu tenho a prateleira cheia, eu estou em paz. Agora, se a prateleira está vazia, os meus olhos não conseguem ir além daquilo que eles estão enxergando. E aqui eu lembro de uma história filosófica de Platão muito antiga, e que ele traz, e muitos podem conhecer, mas ela é muito ilustrativa, que é a alegoria da caverna. Platão diz, em relação ao que existe, ao considerar o que existe, o que não existe, o que é real e o que não é real. E ele diz que tem um monte de pessoas sentado dentro de uma caverna. E dentro daquela caverna, as pessoas não conseguem enxergar a luz lá fora, mas ela consegue enxergar a sombra das mãos das pessoas que passam carregando as coisas. E as pessoas lá dentro da caverna, elas olham aquelas sombras e fazem até um joguinho, né? Quem adivinha o que é? Então vem aquela mão assim, carregando com alguma coisa circular assim, não, eu acho que é uma bola. Aí o outro, não é uma bola, aquilo é um lustre redondinho. E aí eu falo, mas isso é uma caixa. E eles vão olhando para aquelas questões, e aquelas sombras são as realidades para aquelas pessoas. Porque elas não viram outra coisa senão as sombras que refletem aquilo que é real, que elas nunca viram. E aí, pastor, muito filosófico. E o que a gente pode entender a respeito dessa forma de alegoria da caverna para trazer para nós hoje? O que nós enxergamos dentro dessa alegoria que traz para nós hoje, quando a gente está longe do Senhor, quando a gente não enxerga o Senhor atuando na nossa vida, trazendo a provisão, é como se a gente enxergasse apenas sombras passando pelo nosso. Não é a realidade, porque nós não estamos vendo Deus agir, mas são apenas sombras. Quando nós paramos e tiramos a nossa visão apenas daquilo que os nossos olhos veem, e a gente começa a entender que o Senhor Jesus está vivo e Ele atua todos os dias do nosso lado, então a gente é como se fosse tirado de dentro da caverna. A gente não vê mais sombras, mas a gente vê a própria realidade de Jesus, de Deus cuidando de nós. Esse é uma grande dificuldade que nos traz ansiedade. Enquanto a gente só enxerga sombras na nossa vida, nós vivemos ansiosos. Agora, quando a gente sai da caverna, quando a gente entende a presença do Senhor e o cuidado dele com a nossa vida, a gente começa a observar que aquela sombra não é só uma sombra, aquela é uma bola. Que aquela sombra de frango não é só a sombra de frango, é o próprio frango suculento que a pessoa está levando. O Senhor está nos convidando a sair da caverna. Quando Ele vem trazer essa palavra para nós e mostrar que a nossa vida é muito mais do que aquilo que a gente pode enxergar. E quando a gente abre esses olhos e enxerga que a nossa vida não se termina nesse contexto de vida humana, que vai se encerrar com a morte física, e a gente entende a eternidade, então
essa questão da ansiedade passa a ter uma outra conotação na nossa vida. A ansiedade vai embora. E isso a gente pode ver no cuidado de Deus. E no cuidado de Deus com a criação e com cada ser humano. Caminhando no texto, lá no verso 26, o Senhor Jesus vem usar a alegoria das aves. E Ele diz assim, será que vocês não veem? Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Jesus vem colocando uma mensagem simples e revolucionária na mente das pessoas que estavam vivendo sobre a opressão do Império Romano sobre a vida deles. Jesus fala, vocês não estão vendo que Deus tem o controle de toda a criação? Será que o sol não nasce e não põe sem a vontade de Deus? Será que a água não brota se não for vontade de Deus? Vocês acham que a vida corre ao léu? Não, não. A vida só se sustenta porque eu sustento essa vida. E se eu sustento a natureza, porque eu não deixo o passarinho passar fome, eu não deixo a barata morrer. Podia deixar, né? Aquele monte de barata, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, se tudo está dentro do seu devido lugar, por que que você está se preocupando? Por que você, obra-prima das minhas mãos, vai se preocupar? Por que que você que tem a minha imagem e semelhança vai se cuidar? Se eu cuido daquela formiguinha, por que que eu não vou cuidar de você? E a gente olha e vê, Deus não cuida só de nós porque nós merecemos. Não é por isso. Deus cuida de nós porque Ele nos fez seus filhos. Quando o Senhor vem até nós, Ele vem e nos acolhe como filho. Por isso que o Senhor Jesus fala, um filho pedindo pão, daria ao pai uma pedra? Se nós, na nossa vida, temos as nossas necessidades diárias, será que Deus nos daria qualquer coisa? Não, Ele vai dar o melhor para as nossas vidas. E isso não é por esforço nosso, mas é pela graça, pelo amor que Deus tem a nós. Não é pelo meu mérito. Não é porque eu leio mais a Bíblia, porque eu não falo palavrão, porque eu não compro roupa pirata, porque eu não tenho gatonete, porque eu não pago... Não tem nada disso. O que o Senhor olha para nós e fala assim, eu te chamei. Jesus morreu por você. E basta isso. É por isso que eu te amo. É por isso que eu cuido de você. Meus amados, é inútil tentarmos controlar a nossa vida. Nada do que você faça vai te dar o controle da sua vida. Talvez você pense, não, pastor, você está enganado. Eu estudei muito. Será que você, com todo o seu estudo, acrescenta um côvado na sua história, na sua vida? Não, pastor, mas eu faço ginástica, eu sou forte, faço regime, faço pilates. Será que você garante a sua saúde com tudo isso que você faz? É inútil nos esforçarmos. Precisamos fazer a nossa parte, sim. Precisamos cuidar de nós. Mas esse esforço baseado na nossa mão não tem poder. E isso nos traz ansiedade. Porque a hora que você fala, eu confiei nas minhas mãos, eu confiei no meu estudo, eu confiei na minha profissão, eu confiei, mas não confiei em Jesus. No momento da dificuldade, você entra em desespero. Por isso, amada igreja, a nossa fé não está no controle da nossa vida, mas na crença da providência de Deus. Aonde que é a nossa fé? Deus proverá.
Eu olho um pouco atrás e vejo a história do povo do Egito. Era um povo tinhoso, difícil, como nós hoje em dia. Mas era um povo que cria. Era um povo que, independente de qualquer história deles, Deus não o desamparou. Imagina aquela nação de 6 milhões de pessoas, mais ou menos é esse número que os estudiosos dizem, do povo que saiu do Egito. Imaginem 6 milhões de pessoas no deserto, indo em direção à terra prometida. Imagina aquele monte de gente. Não tinha gado para todo mundo, não tinha leite para todo mundo, porque ficou tudo para trás. Larguem tudo e vão embora. Chega no meio do deserto, quem vai me sustentar? Eu vou comer o quê? E eu vou perguntar uma outra coisa, o que eles vestiram? Eles não tinham nada? Será que a roupa deles durou 40 anos? Olha, sim, minha camisa aqui já durou bastante. Se ela durar mais 40 anos, imagina. Como que essas coisas aconteceram ao longo da vida deles? Sustento diário de Deus. O povo tinha fome, Deus mandava o maná. O povo precisava de mais energia, Deus mandava cordonizes. O povo precisava de água, tocava na rocha, saía água. Isso é a provisão diária. Nós aprendemos a orar com Jesus. Qual foi a oração que Ele nos ensina? Que Ele deu o pão nosso de cada dia. Essa é a nossa fé. Quando a gente não quer controlar a nossa vida, então a gente desperta a nossa fé. Esse é o dilema que acontece conosco todos os dias, desde que a gente acorda. Olhar para aquilo que é material e que vai acabar logo, ou olhar para a vida eterna. Olhar para a nossa responsabilidade humana de ter que levantar e ter que trabalhar. Porque se você não for ter com a formiga, você vai passar fome no inverno. Então levanta e trabalha. Mas também do outro lado, Deus traz a provisão. É Deus interagindo conosco no dia a dia. Quando a Val levantar de manhã cedo, que ela for fazer o que ela for fazer, ela precisa entender que Deus está trazendo a providência para ela. Que o café não vai faltar. Que o pão de queijo não vai faltar. Que o freguês que vai consertar a roupa também não vai faltar. E assim com cada um de nós. A pequenez da fé não está em não assumir a responsabilidade humana, mas é não crer no cuidado divino cotidiano. Por isso que Jesus fala para eles: ó homens de pequena fé, não é que vocês não estão fazendo nada, é porque vocês não estão confiando na providência de Deus, do Pai. Pequena fé é quando acreditamos em Deus, mas vivemos como se tudo dependesse de nós. No emprego, é assim que funciona. O meu crescimento, a minha vida depende de mim. Deus pode agir? Não, isso é espiritual demais, a gente ora, mas nós precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade, segundo o Senhor nos fala. Não esquecer da nossa responsabilidade, mas tirar a ansiedade do coração, sabendo que Deus trará a providência todos os dias. Por isso, o Senhor Jesus dá a dica, a chave de ouro para a gente fazer o que Ele está dizendo. Sabe qual que é a dica? Nossa, é excepcional. Ele diz assim: o Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas as coisas. Não precisa se preocupar. Troca a sua prioridade. Coloque a sua vida no reino de Deus. Busque em primeiro o reino de Deus. E depois, Deus vai acrescentar tudo. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe os seus desafios, sabe as suas angústias, sabe os seus problemas, sabe as suas alegrias. Mas a gente não quer contar com Ele, não quer contar para Ele. A gente quer controlar. Eu vou dar conta. Né, Paulão? Quantas vezes a gente já não decidiu e falar: eu dou conta sozinho?
E a gente sofre. Aí Deus dá uma bênção e você fala, puxa vida, né? Se eu tivesse acreditado que o Senhor está aqui do meu lado e sabe de tudo isso, eu não tinha vivido tanta ansiedade. Quando buscamos a segurança primeiro, a segurança no nosso braço, nunca temos paz. Mas quando buscamos o reino de Deus em primeiro, aí a gente encontra descanso. Talvez você faça uma pergunta para mim. Pastor, eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Eu trago a boa notícia do Evangelho para vocês. Não tente. Creia, Cristo é essa resposta que você tanto precisa. Como eu posso deixar de confiar em mim, em minha capacidade, e confiar em Deus? Confie em Cristo. Ponha Jesus como centro e principal da sua vida, do seu agir, do seu falar, do seu viver, do seu pensar, como prioridade total. Porque Jesus fez diferente daquele que nos trouxe a essa situação. Adão não confiou em Deus. Adão não viveu o que Deus ensinou. Mas Jesus sim. Jesus, ele viveu confiante plenamente em Deus. Ele levou a nossa culpa na cruz, confiante em Deus, sabendo do amor de Deus, participando dessa missão de Deus. Jesus ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Por isso, as questões da vida você não precisa carregar sozinho. Não precisa achar que é na força do seu braço, que você é responsável pela sua vida. Não. Você tem a sua responsabilidade humana de fazer aquilo que precisa ser feito. Mas tira a ansiedade do coração, porque o Senhor está contigo. E por fim, Jesus nos chama a buscar o reino de Deus. Jesus não está prometendo, não prometeu para aquele povo, naquele dia, naquele lugar. Ele não falou, daqui para frente é só você subir o monte, pegar o lencinho abençoado, a água benta. Não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Jesus não prometeu que agora vocês vão virar super-homens, não vão mais ficar doentes, vão ser cabeça, não vão ser cauda e nada disso. Jesus não falou nada disso. Ele promete a presença e o cuidado de Deus no seu caminhar. Não é a oferta da bênção que muda a vida do crente, mas é conhecer e saber a presença de Deus aqui, o cuidado. Quando eu não tenho a bênção, eu entro em parafuso, eu procuro outra igreja, aquele pastor é fraco, a oração não é forte. Mas quando eu vejo a presença, aí eu falo, não, Deus é maravilhoso. O que a gente precisa fazer é buscar a presença dele. Deus não promete, Jesus não promete o controle do futuro. Ele promete o cuidado diário. No momento que você estiver doente, no momento que você perder o emprego, no momento que você tiver uma crise na sua família, em todos esses momentos você vai poder orar a Deus e falar, Senhor, me ajuda. E Ele vai estar lá. E Ele vai ouvir a tua voz. E Ele vai responder a sua voz. Um dia de cada vez. Debaixo do cuidado do Pai. E cada dia a gente vai viver o nosso dia. A vida como ela é. Um dia atrás do outro. Cada dia com o seu próprio mal. Não. Cada dia com a sua própria graça. Porque naquele momento em que a gente passar por dificuldade, não é o mal do dia que vem sobre a nossa vida, mas é o amor e a graça de Deus que é derramada sobre nós. Que a gente possa viver o nosso dia a dia. Aquele arroz com feijão todo dia.
sabendo que, Deus está aqui do lado. Ele está cuidando de cada um de nós. Por isso, tira a ansiedade do coração. Entrega a sua vida ao Senhor e fala, cuida dela. E você vai ver o alívio que você vai viver. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra e mais ainda, Senhor, obrigado pela tua presença. Porque tu não és um Deus distante, um Deus que está longe, mas tu és um Deus presente e que cuida do seu próprio povo. Senhor, o Senhor nos chama a sentar à mesa, porque o Senhor quer conosco, Pai, o relacionamento, o cuidado, a caminhada conjunta. Que nós possamos, Senhor, todos os dias sentar à mesa, sem pressa. Que nós possamos sentar à mesa com o coração regozijante. Eu sei, Pai, que no dia a dia a gente enfrenta a correria do trabalho, às vezes engole a comida, às vezes, Senhor, com a cabeça cheia de preocupações. A gente não sente às vezes nem o gosto, o sabor da comida. Mas, Senhor, que nessa noite, Senhor, quando nós sentarmos à mesa, nós possamos deixar as preocupações de lado, Senhor. Deixar a ansiedade de lado. E saber que, aleluia, Senhor, o Senhor está sentado conosco à mesa, Pai. Obrigado pela tua presença, Senhor. Que nessa noite possamos realmente perceber, meu Pai, o Senhor cuidando de cada um de nós. Amém.